Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra. Eu já gostaria de continuar com o projeto de resolução de questões envolvendo cálculo de imposto diferido, cálculo de imposto corrente, conforme as disposições para o orçamento técnico CPC 32. Lembrando que nesse projeto a gente está focado basicamente em questões aplicadas pela banca FGV, uma tendência para provas aplicadas pela Banca Fundação Getúlio Vargas, inclusive se a gente pensar em provas da área fiscal. Então, se você está se preparando para a prova da Cefaz de Minas ou prova de auditor fiscal da Receita Federal, serão provas organizadas pela FGV. Muita atenção, a chance de cair pelo menos uma questão sobre esse tema na sua prova é gigantesca, você tem que dominar isso. Lembro também que não dá para você resolver essas questões sem ter um conteúdo teórico, tá bom? Então, vou deixar na descrição desse vídeo dois links das aulas teóricas que eu ministrei. Então, são links de aulas teóricas. É bom que você tenha primeiro uma base teórica lá, eu também resolvo algumas questões, para depois vir para cá. Lembro também que o objetivo aqui não é resolver a questão de forma objetiva, como você vai fazer na sua prova, até porque, para eu te explicar uma maneira objetiva, rápida de resolução, você tem que ter uma boa noção sobre o tema. Como a maior parte dos alunos ainda não tem uma noção boa sobre esse tema, eu vou explicar aqui todos os conceitos, todos os lançamentos contábeis, então vai ser uma aula e não só uma resolução de questões, né? A gente vai aqui explicar absolutamente todos os conceitos. Com isso, você vai revisando aqueles conceitos teóricos analisados ao longo das aulas anteriores e também aprende a resolver essas questões da banca FGV. Combinado? Lá no futuro, aí sim você tem que se preocupar em resolver isso de forma mais rápida. Então vamos lá. Olha só, a prova de auditor fiscal da Cefim de Rondônia. Aliás, essa questão foi a que inaugurou aqui na área fiscal essas abordagens da FGV sobre o CPC 32, tá bom? Isso não era comum na área fiscal. Agora eu diria que é uma tendência absoluta para futuras provas. Então vamos lá. Olha só, primeiro eu vou ver o que ele vai querer, né? Olha só, em 31 de dezembro de 2017, ele quer o imposto de renda corrente, aquele calculado de acordo com as regras fiscais, né? E o imposto de renda diferido, que vai surgir em função de diferenças, por exemplo, diferenças temporárias, lembra? Ou eventualmente de compensação também. Imposto de renda diferido da sociedade empresária de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, considerando uma alíquota de imposto de renda e contribuição social de 34%. Então vamos lá. Olha só, a companhia Beta apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015. Então tem caixa R$200 mil, capital social R$200 mil. Aí o que ele fala? Em 2016, então em 1 de janeiro de 2016, a sociedade comprou um veículo por R$40 mil à vista. Esse aqui é o custo de aquisição. Fala que a vida útil estimada por quem? Pela contabilidade, de 10 anos. E a sociedade empresária não considerava valor residual, ou seja, valor residual é zero. Portanto, este aqui vai ser o quê? O valor depreciável, né? O valor depreciável, afinal não há valor residual. Só que olha que ele fala que é interessante, a depreciação do veículo para fins fiscais é de 5 anos. Então a legislação fiscal diz para a gente o seguinte, olha, esse valor depreciável você tem que depreciar ele em 5 anos. Só que a entidade vai utilizar esse item durante 10 anos, pelo menos espera utilizá-lo durante 10 anos. Então eu quero que você perceba que há uma divergência temporária, ou seja, a legislação fiscal vai depreciar esse item ao longo de 5 anos. É a regra fiscal que deve ser observada no cálculo do imposto, sem dúvida nenhuma. Mas na contabilidade, olha, a regra fiscal, não quero que você mexa aqui na contabilidade. Na contabilidade eu vou lançar uma despesa de depreciação considerando aqui uma vida útil estimada de 10 anos. Ou seja, R$40 mil para eu depreciar em 10 anos, R$4 mil vai ser a despesa de depreciação na contabilidade. Então, olha só, essa é uma divergência que vai surgir nos próximos 5 anos. Afinal, nos próximos 5 anos eu depreciei todo esse item pelas regras fiscais, mas ainda não depreciei todo o item pelas regras contábeis. Então, vai gerar uma diferença nos próximos 5 anos. E depois do 6º ao 10º ano,
a gente também tem uma divergência, porque a legislação fiscal já não permite mais deduzir, afinal eu já depreciei todo aquele cara, ao passo que a contabilidade continua depreciando aquele cara, percebe? Então uma diferença em termos temporários, ou seja, qual que é o momento em que você vai considerar aquela despesa de depreciação? Regra fiscal vai considerar em 5 anos e a contabilidade vai considerar ao longo de 10 anos. Então essa diferença é uma diferença temporária que vai gerar imposto diferido. Novamente, ressalto que aqui o intuito da resolução da questão não é só simplesmente falar qual que é o gabarito, mas rever todos aqueles conceitos, tá bom? Então, aqui a análise vai ser completa, a análise vai ser absolutamente completa. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só, eu quero que você perceba que essa diferença que é temporária, chamada diferença temporária aqui tributável, né? Você vai entender por quê. Olha só, a depreciação anual contábil vai ser de quanto? Eu tenho que depreciar 40 mil reais, que é o valor depreciável, em 10 anos. Então veja que a depreciação na contabilidade vai ser de 4 mil reais. Ou seja, isso aqui vai afetar o resultado negativamente em 4 mil reais. Só que a depreciação fiscal, ou seja, eu vou conseguir deduzir uma despesa lá nas regras fiscais de quanto? 40 mil reais que eu tenho que depreciar em 5 anos, ou seja, a depreciação para fins fiscais é de 8 mil reais. Então, essa diferença aqui, olha, essa diferença ela é temporária. É uma diferença temporária tributável, né? Por que tributável? Porque olha só, ao deduzir 8 mil reais, eu deixo de tributar 4 mil reais, né? Porque lá na minha contabilidade eu tenho uma despesa de depreciação de 4, só que a legislação fiscal permite eu deduzir nos 5 primeiros anos 8 mil reais, então eu deixo de tributar 4 mil. Eu deixo de tributar 4 mil, porque a legislação fiscal deduz não 4 mil a título de despesa de depreciação, e sim 8. Então eu deixo de tributar nos primeiros 5 anos 4 mil reais do lucro. Questão aqui de coerência, né? A legislação fiscal considera uma despesa de depreciação maior, portanto a base de cálculo do imposto é menor. Só que essa diferença do sexto ao 10º ano, ela não vai mais existir, a gente vai realizando o processo inverso. Então essa do sexto ao 10º ano vai ser o contrário. A contabilidade vai considerar uma despesa de depreciação de 4 mil reais do sexto ao 10º ano e a depreciação fiscal do sexto ao 10º ano não tem nada, é zero. É zero, afinal eu já depreciei ao longo dos 5 primeiros anos. Ou seja, lá eu vou começar a tributar essa diferença de 4 mil reais do sexto ao 10º ano, percebeu? Então é uma diferença temporária tributável. Aí você eventualmente pode pensar, putz, mas isso aí eu sei que diferença temporária gera imposto diferido, mas eu nunca sei se é ativo ou passivo. Lembra do macete que eu te falei? Coloca uma DRE, qualquer valor de lucro da DRE contábil e compara com aquilo que seria calculado pela regra fiscal. E visualmente você vai ver se isso gera um imposto de renda ativo, diferido ou passivo. Quer ver? Ó, olha só que macete fácil, hein? Suponha que lá na DRE da contabilidade, suponha que você chegou, considerando uma despesa de depreciação de 4 mil, suponha que você chegou num lucro, estou chutando qualquer número aqui, 20 mil reais. Ou seja, considerando uma despesa de depreciação de 4 mil reais, eu cheguei em 20 mil reais de lucro. E pelas regras fiscais, como que seria, considerando todas as outras receitas e despesas constantes? Ora, pelas regras fiscais, a despesa de depreciação não vai ser 4 mil, vai ser 8 mil. Portanto, veja que o lucro pelas regras fiscais vai ser menor. Vai ser menor, vai ser de 16 mil reais. Por quê? Porque aqui eu considerei 4 mil reais e aqui eu considerei uma despesa de 8 mil reais a título de depreciação, percebe? Então veja que o lucro apurado pela regra contábil vai ser maior do que o lucro apurado pela regra fiscal. Então lembra lá, coloca lado a lado aí essa regra, a DRE, o lucro, enfim, apurado pela regra contábil e regra fiscal. Veja que para você preencher aqui o que está faltando, ó, eu tenho que preencher aqui, olha, um espaço aonde?
do lado direito. E lembra lá, do lado direito do balanço, a gente tem o passivo. Então, aí você, didaticamente, né, visualmente, você consegue verificar de forma muito simples que essa diferença em função aí da depreciação, essa diferença em função da depreciação fiscal e de depreciação contábil, vai gerar o quê? Um IR diferido passivo. Passivo, olha aí que simples, hein? Então, olha o lançamento do IR diferido passivo nos primeiros 5 anos. Eu vou creditar um IR diferido passivo. Qual que vai ser o valor? O valor vai ser o quê? A diferença, não é R$4.000? Sim, R$4.000. Então, R$4.000 vezes a alíquota, 34%. Então, vezes 34% dá 1.360. Então, isso aqui vai lá para o passivo não circulante. A contrapartida vai ser um débito. E se é um débito de 1.360, você vai lembrar que se é um débito, isso aqui afeta o resultado, né? Afeta o resultado. Então, o débito eu vou chamar de despesa. Despesa com IR diferido. Novamente, a gente está aqui preocupado em fazer todos os lançamentos, na hora da prova não vai precisar. Ah, professor, eu não sei de onde você tirou 1.360. Vamos lá. É aqueles R$4.000 de diferenças temporárias em função aqui, olha, dessa diferença entre a depreciação fiscal e a depreciação contábil, vezes 34%, que é a alíquota do imposto. Legal? Show de bola, hein? Agora você sabe quando é passivo, quando é ativo. Show de bola. Didaticamente a gente consegue aqui, ó, analisar isso. Didaticamente a gente conseguiu analisar isso. Bom, analisamos então a depreciação, ou seja, nos 5 primeiros anos isso vai me gerar um imposto diferido passivo em função dessa diferença. Do 6º ao 10º ano a gente vai consumindo isso. Aí seria o lançamento inverso, né? Eu vou debitando esse imposto passivo, consumindo ele e vou creditando uma receita com imposto de renda diferido. Então, nos 5 primeiros anos aí, esse lançamento, do 6º ao 10º ano, o lançamento inverso. Show de bola? Tranquilaço, tranquilaço. Em função de diferenças temporárias, a gente tem esses lançamentos. Bom, vamos voltar agora à resolução lá da questão, né? Aqui o propósito é diferente. O propósito é diferente, eu quero que você entenda. Bom, vamos lá, olha, no ano de 16, a empresa oferiu receitas de serviços de 100 mil e os custos de serviços prestados foram de 120. Diz que a sociedade apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. Então, olha só, receita de 100, custos de 120. Vamos analisar a DRE desse cara, então? Vamos analisar a DRE deste cara. Deixa eu fazer aqui, olha. Isso aqui era em 2000 e quanto? 2016. Então, vamos lá, olha. Vamos analisar, então, a DRE de 2016. Então, em 2016, a gente vai ter a seguinte DRE. Seguinte DRE, eu tenho aqui, olha, receitas de 100 mil reais. E ele falou que o custo dos serviços prestados foram de 120, não foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse. Deixa eu confirmar lá, olha lá, 100 e 120. E lembra que aqui a gente está analisando as regras contábeis, então também tenho aqui, olha, uma despesa de depreciação. Cuidado, essa depreciação aqui é a contábil, esquece a regra fiscal. Quanto que é a depreciação anual contábil? É 4 mil reais, né? 4 mil reais. Lembra lá, a gente calculou no slide anterior, olha lá. A contabilidade vai lançar 4 mil reais. A regra fiscal é que lança 8. Portanto, o prejuízo, opa, deixa eu voltar aqui, olha, o prejuízo, vou chamar isso aqui de prejuízo contábil, obviamente que é antes de tributação, 100 menos 120 menos 4 dá 24 mil reais. 24 mil reais negativo, negativo. Aí eu quero que você se lembre de mais um imposto diferido. Sim, porque olha só, esse prejuízo de 24 mil ele será compensado no futuro, ou seja, lá em 2017, lá em 2018, quando eu apresentar lucros, eu vou ter o direito, olha a palavra, direito de compensar isso. Portanto, olha só, se é um direito, isso aqui vai gerar um imposto diferido ativo. Ou seja, eu tenho que ter um débito, imposto diferido ativo, não tenho? Tenho, olha só, então eu tenho que ter um débito imposto de renda diferido ativo. Ativo. Qual que vai ser o valor do imposto diferido ativo?
Ora, vai ser calculado lá no livro de apuração de lucro real. Aí, cuidado. O imposto diferido vai ser calculado aqui, hein? Como é que você vai descobrir esse valor? Olha só. Você tem um prejuízo contábil, lá na contabilidade, de quanto? R$24.000. Aí lá no livro de apuração do lucro real, a gente tem que observar as regras fiscais. E o que diz as regras fiscais? Que a depreciação não é de 4 não, é de 8. Então a gente lançou 4 porque na contabilidade a gente observa as regras contábeis. Mas lá no livro de apuração do lucro real eu tenho que observar as regras da legislação fiscal. E lá dizia, a gente calculou aqui no slide anterior. Olha lá, a depreciação fiscal. Sai da frente, animal. Tá aqui R$8.000. Então, olha só, eu vou ter que excluir mais R$4.000, porque considerei 4, mas as regras fiscais dizem pra gente, olha, você tem que considerar 8. Já considerei 4, para chegar nos 8, eu vou excluir mais R$4.000, né? Excluir R$4.000 para chegar à base de cálculo do imposto. Então, olha só, eu vou ter aqui, olha, uma exclusão. Lembra que essa aqui é uma exclusão temporária e vai gerar imposto diferido. Exclusão de 4.000. Exclusão de R$4.000. E com isso eu chego no que eu chamo de prejuízo fiscal. É aquele observado pelas regras fiscais. Isso quer dizer, olha só, que lá nos períodos subsequentes eu vou poder compensar R$28.000. Vou poder compensar R$28.000, tá bom? Então, lá em 17, quando apurar lucro, eu vou poder compensar. Então, você olha só, esse vou poder é um direito, eu tenho um direito, por isso que a gente veio aqui, olha, e debitou IR diferido ativo. Não é fácil você pensar isso? Se eu tenho um prejuízo fiscal e eu posso compensar esse prejuízo para deduzir base de cálculo de lucros no futuro, é um direito. Um direito é um ativo, né? Então, é muito fácil você pensar nisso, logicamente. É só agora calcular o valor. Imposto de renda diferido ativo. Qual que vai ser o valor? Pega R$28.000, que é o prejuízo fiscal, e multiplica por 34%. Então dá 9.520. 9.520, se é um direito, está lá no ativo, como é diferido, né? Imposto de renda diferido no ativo não circulante. E o crédito correspondente? Vai ser uma receita. Receita com IR diferido. E aqui muitos alunos, né? Trava a cabeça, fala, mas como assim receita? O cara teve um prejuízo, vai ter uma receita? Eu vou te explicar por que é uma receita. É bem tranquilo de você também, logicamente, entender esse crédito. Pensa bem, se aqui na DRE eu tivesse um lucro antes do imposto de renda, R$100.000. Logo na sequência desse lucro antes do imposto de renda, o que eu teria? Uma despesa com imposto de renda, não é? Ou seja, quando eu tenho um lucro antes do imposto de renda, na sequência eu tenho uma despesa com imposto de renda. Portanto, se eu tenho um prejuízo antes do imposto de renda, na sequência eu vou ter uma receita. Coerência total. Ou seja, você pode chegar nesse lançamento tanto pensando nesse direito no débito primeiro, contrapartida vai ser um crédito, se é um crédito vai afetar o resultado positivamente, então é uma receita. Ou você pode pensar dessa forma aqui também. Quando eu tenho um lucro na DRE, eu tenho na sequência uma despesa com imposto de renda. Ora, se eu tenho um prejuízo na DRE antes do imposto de renda, na sequência eu tenho que ter uma receita. Aí você vai creditar aqui essa receita, consequentemente sobrou um débito. Vai ser o imposto de renda diferido ativo, né? Imposto de renda diferido ativo. Olha aí que maravilha, quando a gente entende o negócio, né? Entende a parada, fica mais fácil. Bom, o fato é que a gente analisou 2016 aqui, né? Ele não pediu, mas enfim, se ele quisesse aí calcular o lucro de 2016, ele não pediu. Mas se ele quisesse calcular o lucro de 2016, veja que você tem um prejuízo contábil de 24, você teria que considerar essa receita de 9.520 logo aqui, olha, mais a receita para chegar até o prejuízo líquido. Mas aqui não é o nosso foco, então eu vou voltar para o enunciado. Olha que ele fala, no ano de 17 a empresa auferiu receitas de 150 e o custo de serviços prestados foi de 130. Então vamos analisar agora 2017. Vamos lá? Vamos analisar agora 2017. Eu vou analisar aqui, ó, aqui do lado. Então olha só, 2017, o que aconteceu em 2017? Foi 150 de receita e 130 de custo.
Então vamos lá, DRE, hein? Estou analisando a DRE, regras contábeis, esquece a legislação fiscal. Receitas, ele falou 150 mil e a gente teve custo dos serviços prestados de 130. Portanto, o lucro bruto que foi de 20 mil, já vou considerar aqui a depreciação. Lembrando que essa depreciação é depreciação contábil, continua sendo lá no segundo ano R$4.000. Lembra que a depreciação contábil ela vai ser apropriada dessa forma em 10 anos. Então veja que, pelas regras fiscais, nós chegamos aqui num lucro contábil, né, num lucro antes do imposto de renda, num lucro contábil de R$16 mil. R$16 mil. Bom, R$16 mil. Aí o que o contador ele vai fazer? Ele vai falar, olha, só que eu tenho que ir lá no livro de apuração do lucro real, porque a regra é um pouquinho diferente. Então, olha só, eu tenho aqui o lucro antes do imposto de renda, R$16 mil. Aí lembra que eu tenho aqui, olha, uma exclusão. Que exclusão que é essa? Daquela depreciação. Lembra que essa exclusão aqui, olha, ela vai acontecer nos próximos 5 anos, né? Do primeiro até o 5º ano, lembra? Então, eu estou aqui no segundo ano, eu continuo tendo essa exclusão aqui. E aqui eu chego aonde? No lucro antes da compensação. Então, 12 mil é o lucro antes da compensação. Então, lembra lá, eu tenho um prejuízo fiscal para eu compensar em anos subsequentes de 28. Então, posso compensar todo esse valor de 12 mil? Não, eu não posso, né? Eu tenho 12 mil aqui de lucro antes da compensação e lembra que há um limite de compensação. Qual que é o limite da compensação? É de 30% do lucro antes da compensação, ou seja, eu só posso compensar em 2017 R$3.600, que é o quê? 30% de 12. Né? O leão ele não gosta de dar essa lambuja, né? Ah, pode compensar tudo aqui, vou ficar sem nada para morder em 2017, também vou ficar sem nada para morder em 2018. Não, ele fala, calma lá, você tem 28 para compensar, mas vai diluir isso ao longo do tempo. Então ele coloca um limite de 30% para compensar. Ou seja, você percebe que o lucro real dessa empresa em 2017 é de 12 menos 3.600. 12 menos 3.600. Quanto que dá 12 menos 3.600? Dá 8.400. Esse é o lucro real. Em cima desse lucro real, a gente vai ter o quê? O IR corrente. É aquele que vai gerar uma guia de recolhimento para a empresa pagar efetivamente aos cofres públicos. E qual que é o valor? Ele falou, a alíquota de 34% vezes R$ 8.400. Então, quanto que dá isso aí? 8.400 vezes 0,34 dá 2.856. Nesse momento, até já esqueci o que o cara perguntou, né? Porque eu estou analisando toda a questão, não sei nem mais o que o cara perguntou. Vamos ver. Olha só, ele pediu em 31 de dezembro de 2017 o imposto corrente. A gente acabou de calcular, 2.856. Então, com isso, a gente descarta aqui, olha, 3 alternativas. Falta calcular o diferido. Então, vamos lá, vamos verificar o que gera diferido. Bom, um imposto diferido, você lembra. Você lembra que a gente já fez. Olha só, um imposto diferido a gente já lembra. A gente já fez aqui, ó, uma despesa com imposto diferido de 1.360, em função da divergência do valor da despesa de depreciação. Contabilidade considera 4, regra fiscal 8. Então lembra que isso gerou uma despesa com IR diferido. Lembra? A gente já tinha analisado isso. Vai ser isso aí, mesma coisa dos anos 1 até o 5º ano, não é? Primeiro ao 5º ano. Bom, então olha só, eu tenho aqui, só fazer o lançamento, já que a gente está sem pressa aqui, né? A gente está sem pressa. Vou fazer o lançamento primeiro desse IR corrente para que não haja dúvida. Olha só, despesa com o IR corrente, 2.856, só que afeta o resultado negativamente. Deixa eu só colocar o débito aqui. Olha. Aí vai ficar show de bola. Débito e o crédito. IR a recolher, IR a pagar. Né? Eu tenho que pagar isso aqui aos cofres públicos.
de acordo com as regras fiscais. Isso aqui está lá no passivo circulante. Pronto, fizemos o lançamento. Bom, então vamos lembrar, em função aí da diferença da depreciação. O que a gente tem em função da diferença da depreciação? Você vai lembrar, a gente já fez esse lançamento no slide anterior. Vou fazer aqui de novo. Olha lá. Débito em despesa com IR diferido, 1.360. Então, débito em despesa com, agora, IR não corrente sem diferido, é 1.360, né? 1.360, que é 34% de 4.000, que é aquela diferença. Então, se a despesa, olha só o resultado sendo impactado de imediato negativamente, e crédito aonde? Em IR diferido, se é um crédito, é passivo. Lembra que a gente analisou isso no slide anterior. Tá com dúvida? Volta lá naquele macete que eu te passei aqui, ó. Olha lá como é passivo aqui, ó. Lembra lá? Que eu fiz aqui números aqui inventados, né? Peguei qualquer número só para você comparar o impacto dessa diferença de depreciação em relação às regras fiscais e às regras contábeis, não é? Bom, e o que mais que a gente tem aqui que gera lançamento imposto diferido? A compensação. Por quê? Lembra que o prejuízo fiscal, olha, gerou o quê? Gerou um lançamento a débito em imposto de renda diferido ativo, no valor de 9.520. Então, no momento em que houve a apuração do prejuízo fiscal, isso me gerou um direito de compensar, isso gerou o imposto diferido ativo. Agora eu estou compensando parte desse prejuízo. Parte, não foi tudo, foi só parte. Então, consequentemente, eu tenho que começar o quê? A consumir esse saldo de 9.520. É só você pegar o valor compensado, acho que foi 3.600, né? Vamos multiplicar por 34%. Simples assim. Então, olha lá, vamos lá pegar a compensação. Olha, qual que foi a compensação? Foi de 3.600. Então, eu compensei, de um total de 28, eu compensei 3.600. Então, olha lá, vamos analisar aqui, olha, os lançamentos relacionados à compensação. Só lembrando que o valor vai ser de 34% vezes o valor compensado, que foi de 3.600. Quanto que dá isso aqui? Deixa eu pegar aqui a calculadora, aqui na cabeça não vai dar. 3.600 vezes 0,34, 1.224. Então, 1.224 é o valor compensado. Aí você, olha só, se ao apurar este prejuízo, eu debitei a conta imposto diferido ativo, agora eu vou consumir isso. Então, para consumir isso, eu preciso creditar. Preciso creditar para diminuir esse saldo, né? Olha lá, crédito em IR diferido ativo. Qual valor? 1.224. Olha lá, eu consumindo o saldo deste ativo não circulante. Em contrapartida, eu tenho um débito de 1.224. Se é débito, olha só o resultado sendo impactado negativamente. É uma despesa com IR diferido. Pronto. Então, olha só, ele perguntou para a gente, lembra? O que ele perguntou? Ele perguntou o imposto corrente, que a gente já chegou, 2.856, e ele pediu o imposto diferido. O imposto diferido a gente tem dois. Tem essa despesa em função aí daquela divergência entre depreciação, regras contábeis e regra fiscal. E a gente tem a despesa também, olha, em função de compensação de R$ 3.600 de prejuízos anteriores. Isso gerou um consumo do IR diferido constituído no ano de 2016. Em contrapartida, a gente reconhece então a despesa. Então são duas despesas com IR diferido. Vamos somar aqui, ó. 1.360 com 1.224 dá 3.584, é isso? Não, 2.000, né? 2.584. 2.584, olha aí. 2.584, alternativa A é o gabarito.
Então, a alternativa A é o gabarito. Então, olha só, aqui a gente fez uma análise completa, demorei meia hora. É claro que na hora da prova você não vai demorar meia hora, que eu tenho que ficar falando todos os conceitos. Na hora da prova, de forma mais rápida, dá para fazer? Bom, dá para fazer de forma mais rápida, sem dúvida nenhuma dá para fazer. Então, olha só, na hora da prova, né? Na hora da prova, como é que você faria isso de forma mais rápida? Deixa eu colocar lá no slide para que você veja, olha só. Na hora da prova, eu vou partir daqui, ó. Na hora da prova, você está na sua DRE, aí você tem um lucro antes do imposto de renda de R$16.000. O que acontece se você multiplicar aqui, ó, vou colocar em azul, multiplicar aqui, olha, e já chegar aqui numa despesa com IR. Despesa com IR, ou seja, 34% de 16. Quanto que dá? Deixa eu fazer aqui a conta. 34% vezes 16. Então veja que na hora da prova eu peguei aqui a DRE contábil de forma que em menos de um minuto eu fiz isso aí. R$16.000 vezes 0,34 dá 5.440. Olha só, 5.440 vai ser o valor da despesa com IR. O que eu quero que você entenda é que parte dessa despesa com IR vai ser o quê? Parte vai ser o IR corrente e parte vai ser o IR diferido. Afinal, aqui, esse macete, cuidado só, né? Esse macete, assim, fazer isso indireto só dá certo quando a gente não tem diferença permanente. Aqui a gente não tem nenhuma diferença permanente. Só temos a temporária em função da depreciação e a gente tem a compensação. Então, beleza, dá para fazer direto assim. Então, estou aqui na contabilidade, 160, apliquei 34%. E eu sei que a soma do IR corrente com o IR diferido vai dar 5.440. Então, eu posso analisar as alternativas e ver quais as alternativas que somadas eu chego ali em 5.440. Talvez eu já consiga aceitar. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada, olha só. Então, olha só. A soma aqui, olha, 2.856 mais 2.584 dá 5.440. Então, essa aqui pode ser uma alternativa correta, né? Como de fato foi. A soma aqui, olha, 2.856 mais 1.360 não dá 5.440, então eu descarto. Aqui quanto que dá? 4,80 com 1,360, dá 5,440. Ixi, daí daria para ser essa aqui também. Então, lógico, estou tentando resolver de forma rápida, em menos de um minuto. Aqui pode ser também 5,440 mais 0 dá 5,440, então poderia ser a alternativa C por esse macete. E aqui não pode ser, ou seja, menos de um minuto eu fiquei entre três alternativas. Em menos de um minuto eu fiquei entre três alternativas. Para matar daí, nesse caso, era só você matar aqui, olha, o IR corrente. O IR corrente, matando o IR corrente, você matava a questão. Como foi aqui, olha. A gente veio aqui e calculou o IR corrente logo na sequência e deu 2.856. Então, 2.856, você teria que ter um trabalhinho a mais, porque teria que fazer a análise do livro de apuração do lucro real, faria a compensação do prejuízo anterior, enfim, chegaria à base de lucro real, consequentemente aplicaria aqui o 34%, chegaria no IR corrente. Então demoraria uns 3, no máximo 4 minutos para você aceitar a questão. 2.856, na hora da prova, tinha sobrado a alternativa A, a alternativa C e a D, você descartaria as demais, assinalaria a alternativa A. Então, mais uma vez, analisei a questão inteira, completa, todos os lançamentos contábeis, bonitão, show de bola, show de bola. Na hora da prova daria para você resolver de forma mais rápida, tá bom? Cuidado, eventualmente ele pode te pedir também um lucro apurado, lucro líquido de 2017. Como seria nesse caso? Nesse caso seria o seguinte, o lucro de 2017, você volta para a sua contabilidade, né? Olha só. Você volta para a sua contabilidade, você tem um lucro antes do imposto de renda de R$16.000, aí você vai ter menos essa despesa com imposto de renda de 5.440. Faz essa diferença, você chega lá no lucro, 10.560, né? Só que daí você tem que lembrar, parte dessa despesa é IR corrente, que a gente lançou aqui, ó, 2.856, e parte é IR diferido, que tem duas parcelinhas de despesa com IR diferido. Uma relativa à depreciação, 1.360, e uma referente à compensação, 1.224. A gente somou elas e deu exatamente ali 2.584, o que justificou aqui a alternativa A. Beleza? Show de bola? Entendeu todos os conceitos? Maravilha! A gente vai continuar praticando mais questões aí nos próximos dias. Então se inscreva aqui no canal,
clica no sininho para receber notificações das próximas postagens e não esqueça de deixar o like, né? Com isso você nos ajuda, deixa aqui também os seus comentários, eu quero saber o que você está achando, está entendendo ou não esses conceitos. Ah, professor, você é louco, você está dando conteúdo de altíssima qualidade de graça, o que você ganha com isso? Que eu ganho o seguinte, você que já é meu aluno, maravilha, continua sendo meu aluno. E quem ainda não é, o cara é louco se ele não se tornar meu aluno, né? Porque se ele entende isso, que é o puro creme do milho da contabilidade, aquilo que ninguém entende. Se o cara entender isso aqui comigo, certamente ele vai se tornar meu aluno. Por isso que eu deixo aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você acha os meus cursos de contabilidade geral, os meus cursos de contabilidade avançada e também de contabilidade de cursos. Dá uma olhada nas aulas demonstrativas, eu tenho certeza que você vai adorar. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!